Olá, meu nome é Luciano Paioli, apresentador do podcast Experiência com Deus, e hoje nós temos a alegria de receber aqui o nosso irmão Edenir Nascimento. O Edenir que é diácono, o Edenir que é empresário, cristão e líder de jovens. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, quero agradecer a todos que nos acompanhem, pedir a você que nos siga no Instagram, entre no YouTube aí, se inscreva no canal, dá o like, compartilha com os amigos. E eu tenho certeza que hoje as experiências do nosso irmão vão impactar a sua vida. Edenir, é uma alegria ter você aqui conosco aqui e de ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Amém, amém. Eu também me sinto muito feliz em estar aqui com o irmão, né? Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha experiência com Deus, né? Daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha história, na vida da minha família, né? Eu me sinto muito honrado por receber esse convite especial. É nós que ficamos honrados, porque a gente, nosso interesse aqui no nosso programa é que vida seja impactada através dos testemunhos. E a gente vê você como um cristão, um servo do Senhor, pai de família, um jovem empresário, um jovem centrado nos caminhos do Senhor, e a gente queria conhecer mais um pouco da sua história. Então, quem é Edenir? Rapaz, o Edenir, eu congrego no Ministério da Assembleia de Deus, né? De Aracruz, né? No templo sede ali. Eu sou, no momento, eu sou como auxiliar. Tô gatinhando pro diaconato. Não... Amém, Vamos ver, amém. seja feita a vontade de Deus, né? Se for da vontade de Deus, né? Que possa se cumprir, né? Tudo nos planos do Senhor. Mas hoje eu tô como líder dos jovens, né? Líder dos jovens. Sou casado, né? E servindo ao Senhor, né? Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos sustentado. Sou empresário, né? Tenho uma barbearia no centro daqui de Aracruz, né? Deus tem nos abençoado, Deus tem mandado clientes, provido, nada falta, o Senhor é fiel e Ele vem cumprindo coisas que na minha vida que eu jamais poderia imaginar, né? É, tenho 25 anos de idade, pareço um pouco mais velho, mas só tenho 25 anos de idade, sou bem novo. Pois é, meu irmão. Mas conta um pouquinho da sua história aí. Como foi a adolescência do Edenir? Veio no caminho do Senhor? Conta pra gente um pouco. Pois é, eu fui criado na igreja, né? Sempre na minha. Desde quando eu me conheço, assim, por gente assim, eu sempre fui. Estava dentro dos caminhos do Senhor, né? Minha mãe era da Deus e Amor. Minha mãe era Deus e Amor, né? Ela se converteu quando ela tinha 28 anos para 27 para 28, né? E nesse período aí ela ficou grávida, né? Ela se batizou até quando eu estava na barriga, ainda se batizou, né? E antigamente como a igreja ela se comportava era bastante diferente, né? A doutrina era bem rígida, né? Os costumes eram bem rígidos. Os cultos eram todos os dias, né? Todos os dias cultos. E eu fui ensinado desde criança dessa maneira, entende? De sempre estar na casa do Senhor todos os dias, né? Na minha infância foi bem difícil um pouco. Na época eu não podia ter televisão em casa, né? Aí eu criancinha, rapaz, minha mãe botava o radinho e eu escutava as historinhas pelo radinho, porque não tinha TV, não podia ter TV, né? Na época ali, né? E foi um momento, como é que eu posso dizer para os irmãos? Eu creio que foi um momento muito importante na minha vida. Por quê? Porque até os meus 14 anos de idade, né? Eu fiquei nos caminhos do Senhor. Minha mãe, uma mulher de Deus, né? A Dona Edília, era congregando até na nossa congregação do Guaxindiba, né? Minha mãe sempre foi um exemplo para mim. Só que teve que um período da minha história, teve um período da minha vida que eu me distanciei, né? Me distanciei dos caminhos do Senhor. E esse ensino a qual eu tive na minha infância, esse ensino que eu tive no período da minha adolescência, foi o que sempre me dizia que eu deveria voltar, entende? Da onde eu pertencia, né? Porque por mais que a gente está distante dos caminhos do Senhor, por mais que a gente está vivendo uma vida totalmente errada, né? Distante da presença, fazendo tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas a gente sabe que qual é o nosso caminho, né? O que a gente foi ensinado, né? Prova mesmo
de Deus diz assim que para os pais, né, para ensinar o seu filho no caminho que se deve andar, né, para quando chegar mais tarde, né, não se desviar dele, né. E aí eu sempre lembrava o ensinamento da minha mãe. Eu sempre me lembrei o que eu sempre me lembrava aquilo que me foi ensinado desde a infância, né, do Senhor, de Jesus, né, da desde criancinha minha mãe é uma mulher, posso dizer, uma mulher que busca muito ao Senhor, né? Então ela é um exemplo muito grande para mim. E ela desde criança me ensinava a orar, a buscar a presença de Deus. Tanto é que aos 8 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade, Glória a Deus. né? É buscar um negócio de buscar poder, buscar a presença de Deus. E eu criancinha, né? Porque minha mãe sempre passava o joelho orando, de madrugada orando, sempre orando, buscando mesmo. E isso acabou me influenciando, né? Só que o que acontece, né? As más amizades, elas corrompem os bons costumes. Ela corrompe, né, aquilo que foi ensinado, os bons costumes. E, infelizmente, eu acabei, no período da escola, né, acabei permitindo ser influenciado, né? E as amizades vai colocando em dúvidas aquilo que foi sempre ensinado. Colocando em dúvidas aquilo que eu vivi para minha vida inteira, né? Sempre foi Cristo, sempre foi igreja, sempre foi o Senhor, né? E aí começando a apresentar coisas novas, porque eu sempre fui muito preso, tipo assim, vivia sempre dentro de casa, né? Quando não estava em casa, estava na igreja, né? E eu não tinha um conhecimento de fato do que era o mundo. Como eu disse pro irmão, eu vim minha mãe era do Deus e Amor, né? Então era bem fechado mesmo, A doutrina era rígida, né? era bem rígida na época, né? Então você não tem muito acesso a muitas coisas. Por um lado é muito bom, né? Porque você se abstém de muita coisa, né? Você se priva de muita coisa. Só que o problema é esse, porque como eu me privei de muita coisa, fui fechado para muita coisa, na adolescência ali começa o período do descobrimento, né? Que você quer descobrir as coisas, quer conhecer as coisas, né? Quer saber como é que é isso, como é que é aquilo. E aí foi o período da dúvida que a qual me levou, infelizmente, para um caminho totalmente distante da presença de Deus. Aos meus 14 anos de idade, eu me distanciei por completo do Senhor, né? Eu comecei a parar de ir pros cultos, comecei a não ir mais para casa de Deus. Minha mãe percebeu que eu estava um pouco desanimado, né? No início eu comecei a não a se afundar mesmo. O momento que eu me afundei mesmo, distante mesmo do Senhor mesmo, foi quando eu fiz os meus 16 anos, 17 anos de idade aí. E esse período foi um período mais difícil da minha vida. Existem pessoas que têm orgulho de falar, mas eu não tenho um orgulho de falar porque eu creio que é um momento da minha vida que eu queria até que fosse apagado da minha mente. Mas não tem como, né? Tem escolhas que nós fazemos que não tem como voltar mais atrás. Existem decisões que nós tomamos em nossa vida que não tem como voltar mais atrás. E foram decisões a qual eu, menino ainda, imaturo, né? Tomei, né? Me distanciei, me afundei devido às amizades. Comecei a me afundar de uma maneira terrível. Aos meus 16 para 17 anos foi quando eu me joguei de cabeça mesmo. Me joguei no mundo das drogas. Não afundado em crack, essas coisas mais pesadas não. Mas fumava na época, né? E aí nos meus 17 anos, assim, eu comecei a vender droga, assim. Foi um momento bem pesado na minha vida. Minha mãe sofreu muito. Minha família sofreu muito. Minha mãe. Tinha dias que eu chegava de madrugada em casa, minha mãe estava orando por mim, né? Acordada ali, chegava de madrugada e acordada ali orando pela minha vida. Eu creio que muitas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu creio que a misericórdia do Senhor me alcançou. Eu sei que primeiro pela permissão de Deus, né? Mas segundo porque minha mãe pagou um preço muito grande, né? Muitas vezes chegava em casa, minha mãe estava acordada, muitas vezes, né? Minha mãe emagreceu, ela pesava na época, esse foi um momento bem pesado da minha vida, né? Que ela pesava em torno de 65 era o peso normal. Ela chegou a pesar uns 40, né? Minha mãe ficou bem magrinha, muito preocupada, né? Por diversas vezes eu via minha mãe chorando. E nesse período foi um período com que a qual eu fiquei muito afundado, porque quando você fica distante do Senhor, você fica frio, fica gelado, você não tem amor. Parece que o amor some, entende? Porque o inimigo, quem tá envolvido nessas coisas,
ele é tão possuído pelo inimigo, ele é tão dominado pelo maligno, que o inimigo ele te gela, o inimigo ele apaga os seus sentimentos. Quem já, quem os irmãos que já foram dessa vida sabe como é que é. A sua mente só pensa em maldade, a sua mente só pensa em coisa ruim. E o amor, ele parece que some da sua vida, sabe? Parece que você fica frio, gelado. Não existem emoções, você é seco, sabe? Você é tipo um oco, parece que tem um vazio dentro de você enorme. E o inimigo, ele trabalha muito na vida dos jovens, por quê? Porque o jovem que entra nessa vida errada, né? Ele sempre arruma um problema com um, arruma um problema com o outro. Aí a vida dele, ele acha que vai ganhar dinheiro, mas de fato não ganha esse dinheiro, né? Aí ele roda, tipo, fica cheio de problemas. O foco dele, que é ganhar dinheiro, não ganha dinheiro, né? Que não é uma realidade mentirosa, que o inimigo engana. O jovem acha que vai entrar nisso, acha que vai ficar rico, que vai ganhar dinheiro. Esquece. É uma ilusão terrível que o inimigo ele joga na mente do jovem e ele se afunda, ele se perde, fica distante de Deus, né? Magoa a família, entristece a família. Como eu disse, eu não tenho orgulho de falar disso, né? Não tenho, não, nunca tive uma oportunidade, até de uma das ministrações minhas, dizer sobre isso, né? Pra você ter uma ideia, é a primeira vez que eu tô me abrindo assim, né? E a minha mãe passou um processo muito complicado comigo, meu pai também, né? Meu pai trabalhou sempre viajando e o meu relacionamento com meu pai ficou muito difícil nesse período, né? Porque ele sempre foi um cara, por mais que ele se distanciou dos caminhos, em 2010, 2011, mas ele sempre foi um cara muito certo, né? Sempre foi um cara trabalhador, então para isso era uma desonra muito grande. E meu relacionamento com meu pai já era distante por fato dele trabalhar viajando, né? E nesse período dessa situação ficou mais distante ainda porque pelo fato do filho dele que ele sempre trabalhou, né? Porque quem trabalha viajando, o pai que trabalha viajando, ele quer dar o melhor para sua família, né? Ele abre mão de estar dentro de casa para dar o melhor para sua casa, né? E aí você vê o filho que você sempre se dedicou, né? O filho que você sempre trabalhou para dar o melhor para o seu filho, ver o seu filho afundado nisso, né? Isso é um desgosto muito grande. Então meu pai ficou muito desgostoso comigo. Teve um momento que a gente ficou muito distante, né? Ficou um pouco distante, mas graças a Deus, né? O Senhor me deu muitos livramentos, muitos livramentos, muitos livramentos. Eu tive muitos livramentos da parte de Deus. Eu tive livramentos de, de estar de noite e a aba, quem conhece a aba antiga, tinha um campo de futebol, né? Essa cena eu nunca esqueço da minha vida. Nunca, isso aqui tá marcado na minha mente. Era um campo de futebol e ali existiu, na reta da aba, na reta do Guanabara ali, tem um ponto de ônibus. Hoje acho que tem uma casa ali naquele ponto, perto do ponto de ônibus ali. Mas subindo depois ali, do começo, antes da igreja que tem a reta do Guanabara, tem um ponto de ônibus. Sim. E tinha um vácuo ali que dava acesso ao campo de futebol, né? Naquele período ali eu tava iniciando, né, nessa vida. E lá era por plantão, os plantões começavam às 7 horas da noite, né? E aí, rapaz, pensa que não, eu subi pra dentro do campo. Quando eu subi pra dentro do campo, eu vi três homens vindo em minha direção, e só deu tempo de ouvir os barulhos, um monte de tiro. Eu deu tempo de eu me abaixar e voltar. Só deu tempo de eu abaixar e voltar. Porque quando você sobe aquela subidinha ali, você é o alvo, né? Não tem como você escapar, não tem como você fugir. Não tem como, não tem outra possibilidade, né? Você vira o alvo ali. E aí foi um período que foi bem complicado pra mim, que foi aquele dia ali, eu percebi que foi a mão de Deus mesmo que me livrou daquele momento ali, porque não tinha como eu sobreviver. Eu lembro da cena, a distância era muito pouca, entende? A distância era de 10 metros, eu acho. 10 metros de distância, de 3 pessoas, e eu sozinho ali, subindo ali. E foi um livramento muito forte de Deus, e a gente que foi criado na igreja, né? Passei por esse livramento, aonde que eu vou? Na igreja, fui na igreja, aí fui pra igreja lá, penso que não, um homem de Deus pregando e tal. No final da mensagem, ele chegou do meu lado, bateu assim, eu já tava chorando, né? Porque toda vez que eu ia pro culto, eu lembrava dos momentos da minha infância, porque eu era uma criança muito assídua, né? Como eu falei, do exemplo da minha mãe, não era uma criança que ia pra brincar, pra dormir, não, eu sempre participei demais das coisas de Deus,
Sempre fui apaixonado pelo Senhor. É, eu cheguei no final da mensagem dele, ele foi, chegou do meu lado, falou assim: "Você sabe que era pra você estar morto, porque o diabo planejou a sua morte." E eu já chorando, 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 aí ele falou assim: "Mas no dia que o diabo, o inimigo, planejou a sua morte, eu vejo a mão de Deus na sua frente." Aí a minha mente foi toda na cena, né? Foi toda na cena e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Chorava porque eu sabia que foi Deus, que não tinha como, né? Só que eu tava tão cego, tão distante de Deus, que isso não me fez voltar. E eu continuei, né? E por aí foi diversos livramentos. Diversos livramentos, diversos livramentos. Por várias e várias vezes eu vi a mão de Deus na minha vida, né? Não é uma coisa que eu tenho orgulho de falar, né? Não é uma coisa que eu tenho o prazer de falar. Mas eu sei que é necessário falar porque o Senhor mudou a minha história por completo, né? Eu sei que é uma página negra da minha vida, mas é um passado que jamais voltará, né? É uma coisa que foi um momento muito complicado para minha casa, para minha família. Mas Deus restaurou, né? Deus transformou, Deus mudou tudo, né? Mudou tudo por completo, não pela metade. Porque quando Deus ele quer operar na vida de um homem e o homem permite, né, que o Senhor opere, o Senhor ele muda por completo, porque ele não muda pela metade, né? Partindo daí, aconteceu alguns problemas ali nesse período. Eu fiquei, não problemas comigo, né, mas com as pessoas que eram de frente lá do lugar. E aí eu me isolei dentro de casa, fiquei 8 meses sem sair de casa. O período foi bem difícil também pra mim, porque eu fiquei um tempo sem sair de casa, eu não sabia o que era sair pra rua, não sabia o que era sair assim, sabe o que é você ir no centro? Não sabia o que era isso. Fiquei preso 8 meses dentro de casa, tinha medo, porque o inimigo ele te oprime, ele te oprime, ele te humilha, ele te oprime, ele te leva a um nível que você jamais imaginou que poderia chegar. O inimigo ele te oprime. Eu tava oprimido 8 meses assim, preso, 8 meses, sabe? Mas eu conheci uma pessoa, né? Nesse período eu conheci um rapaz, né? Um senhor, quer dizer, né? E esse senhor ele me deu uma oportunidade muito grande. Eu já tinha, com meus 16 anos, meu pai tinha investido em mim num curso de barbearia. E eu ia todo sábado, umas 5 horas da manhã, todo sábado, 5 horas da manhã, lá pra Nova Carapina, né? Ia de 5 horas da manhã todo sábado. Mesmo errado, né? Ainda estando errado, mas eu vi que meu pai estava se esforçando ali e me dediquei, né, no curso. Fiz o curso, completei o curso. Aí nesse período que eu fiquei em casa, nesse período que eu tava mais isolado, tinha um vizinho meu que ele me convidou para ir pra igreja. Era uma igreja batista na época. Eu fui e conheci esse senhor. Esse rapaz, ele me deu uma grande oportunidade na minha vida, né? Porque eu sou muito grato a ele, né? Muito grato pelo que ele fez, pela oportunidade que ele me deu. Porque, como eu disse, existem coisas na nossa vida que nos molda, né? Que nos deixa frio. Existem coisas. Essa situação foi muito difícil pra mim, mas esse rapaz ele acreditou em mim, né? Esse senhor, ele acreditou em mim, acreditou na minha história, acreditou no meu talento, né? E ele me deu essa oportunidade. E a partir daí, é, não voltei de fato 100% para os caminhos do Senhor. No período profissional, né? Mudando, saindo um pouco do assunto da minha vida pessoal, entrando no meu profissional ali. Eu comecei a me dedicar na barbearia, era uma barbearia do centro, né? E no começo foi muito difícil pra mim, porque na época era 10 barbeiros na época, né? E não tinha espaço pra mim, né? Mas o rapaz, ele me deu uma oportunidade, não, se você quiser vir, você pode vir. Eu sempre, por mais que eu estava distante do Senhor, por mais que eu estava, né, não estava mais, né, já envolvido com mais nada, né? Já não estava mais querendo saber dessas amizades, porque eu tomei um choque de realidade, né? Devido a essa situação, por isso que eu fiquei 8 meses dentro de casa, né? E eu já tinha visto que eu não tinha amigos, eu já tinha percebido que essa vida não era pra mim, né? E aí foi quando começou a reassocialização, acho que é isso mesmo. Sim.
E aí foi quando eu comecei a socializar, acho que é a palavra certa, né? Ressocialização? Acho que é isso mesmo. Foi esse período que eu comecei a me envolver demais, a me envolver de volta com a sociedade, né? Você estava afastado, preso dentro de casa, Afastado, né? isso aí, afastado, não tinha conversa, não tinha. Eu cheguei na barbearia, eu não conversava direito, eu não me expressava direito, não sabia conversar direito, porque é muito fechado, né? Sempre sério, sem sorriso. Pra você ter uma noção, eu não sorria. Eu tava num estágio tão afundado pelo inimigo que eu não sorria, era sério, sempre direto, né? Num período, aos meus 18 anos de idade, para isso acontecer na minha vida, Deus permitiu que a minha filha, eu tivesse uma filha, para mim cair na realidade da vida, né? Aos meus 18 anos de idade, eu soube que ia ser pai, e aí você tem que criar responsabilidade, e aí você tem que virar homem, né? E se você não quer virar homem, a vida te ensina a ser homem, né? As responsabilidades vêm e as responsabilidades te fazem ser ou você assume a responsabilidade, ou você vira um menino que foge dela, né? E eu tive que assumir a responsabilidade. Meu pai me apoiou muito nessa época, né? Eu tive que assumir a responsabilidade como um homem, né? E aí foi um período foi um período que me mudou muito a minha vida, mudou totalmente a minha mente, minha forma de pensar, meu modo de agir. Eu creio que foi uma permissão de Deus para me virar homem, entende? Porque imagina você novo, né? Você acha que sua vida ali e tal, você pensa para você mesmo, o que você quer você faz, né? E ali vem essa responsabilidade, né, de filha e agora e tal, e você começa a se privar, você começa a mudar a sua mente não é mais a mesma, né? A sua mente é de uma pessoa que tem responsabilidade, e isso foi um pontapé para mim tomar a iniciativa que eu preciso mudar, eu preciso ser homem de fato. Iniciando na minha profissão ali, né? Fiquei 8 meses, 8 meses. Eu já tinha feito o curso de barbeiro. Eu fiquei 8 meses como aprendiz naquele lugar, né? Foi um momento muito difícil para mim, muito difícil, meu Deus. Momento muito complicado porque eu não recebia na época, né? Não tinha o retorno. Ele me dava, de vez em quando ele me dava uns R$ 30 por semana e eu cortava alguns cabelos ali, né? Ele já tinha me dado a oportunidade de estar ali, né? Eu já estava desenvolvendo ali, né? Eu entendo o pensamento dele, o modo de trabalho dele, porque ele já estava me dando essa oportunidade, né? Então eu fiquei esses 8 meses assim sem esse recurso financeiro. Foi um momento a qual, por diversas vezes eu pensei em desistir, por diversas vezes eu pensei em parar, por diversas vezes eu pensei em nunca não voltar para barbearia. Ixi, quantas e quantas vezes. Na época eu tinha uma bicicleta e minha mãe, ela mora atrás do posto do Guaxindiba, ali do posto do Guaxindiba ali. Sim. Ela morava atrás ali. Ela mora atrás ainda. E eu ia de bicicleta pra lá e voltava, vinha pro centro, voltava pro centro aqui de bicicleta. Era um momento, nossa, no sol, rapaz, voltando no sol, e por diversas vezes eu falava, ah, meu Deus, como. E eu não tava sendo remunerado, então é mais difícil ainda. Porque quando você tá ganhando seu dinheiro, você sabe que é seu trabalho, que você tá ganhando seu dinheiro e tal, mas eu não tava ganhando nada, né? E aí pra mim foi muito difícil. O que eu estava ganhando não era recurso financeiro. O que eu estava ganhando com eles era o conhecimento, né? E o conhecimento é mais valioso do que o recurso financeiro. Por quê? Porque o conhecimento ele te leva para mais longe. Tava sendo moldado, né? Isso aí. Eu estava sendo moldado por eles, né? E quantas vezes, várias críticas, eles me criticavam muito, né? Eles jogavam e eu perguntava, mas por que comigo esses caras jogam tão pesado e com os outros não jogam tão pesado, né? E eu me falava, rapaz, mas aí eles não criaram um sentimento de mim para mim desistir. Mas eles criaram um sentimento dentro de mim, eu vou mostrar para eles que eu sou bom, que eu sou sim um profissional. E nesse período foi quando eu me dedicava mais, quanto mais, já teve um momento de eu atender um cliente, quando o cliente tá saindo da barbearia, o cara, vem cá. Aí botava o cliente de volta na cadeira, baixava a cabeça do cliente assim, olhava um lado, olhava, pô, tá aqui, ó, tá torto aqui, pode consertar. Aí voltava e consertava, né? E aí, quando eu fui atender os meus clientes, eu começava a me criticar mais, né? Opa, quero ver agora ele achar um erro no meu corte agora. Aí ele chegava assim, olhava, olha, velho, tá top. Então, essa pressão que eles jogaram em mim, essa pressão que eles jogaram pelo meu corte, por estar ali como barbeiro deles, me fez ser o que eu sou hoje, né?
É por isso que eu sou muito grato a eles, né? São duas pessoas, acho que eu vou até citar o nome deles, né? Que é Não, pode citar, porque você tá falando só bem dos caras. É, que é o Olímpio e o Fabrício, né? Ali Bacana, do Salão cara. Olímpios ali. Eles foram minha referência nessa profissão. Eles, os dois ali, o Olímpio ele me abraçou mesmo, o Fabrício me instruiu demais, né? Além do Fabrício, não só me instruiu como barbeiro profissional, né? Mas também como um gestor também. Você sabe administrar o seu dinheiro, você sabe o que você faz, né? De como você ganhar o dinheiro, né? De como você administrar isso, entende? Então eles foram uma influência muito grande na área profissional minha. Eu acho que o que eu sou hoje, a mente que eu tenho hoje, foi porque eles me moldaram dessa forma, né? Hoje existem, se você prestar atenção, existem muitas barbearias, né? Sim, Mas nem todos têm a mesma mente, nem todos têm o mesmo pensamento. Isso vai muito do professor querer ensinado, né? E os meus professores, eles me capacitaram muito no ramo profissional, né? Os dois, o Fabrício e o Olímpio, eles me deram uma grande oportunidade. O Olímpio me abraçou muito, ele me abraçou muito mesmo. Momentos que eu já pensei em desistir, ele sempre acreditou em mim, né? Sempre acreditando em mim, sempre cuidando de mim. Ele foi como um pai para mim nesse período da minha vida, um pai mesmo. Me abraçava, me apoiava, sempre, 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 sempre. O Fabrício também sempre me apoiou. Eu trabalhava do lado de Fabrício ali, e ali eu desenvolvi demais a profissão, desenvolvi muito. Naquele período ali, eu entrei com 8 meses, passando 8 meses, eu entrei como profissional, né, na área. Quando passou 8 meses de aprendizado, saiu um barbeiro, e esse barbeiro saiu, aí abriu a vaga para mim entrar na vez, que eu já tava ali já indo, né, galgando ali. Nesse período aí de 8 meses também, eu passei por muitas humilhações, né, passei por muitas humilhações, passei por muitos momentos muito complicados, cliente, que não é fácil. Você tá sim. aprendendo, desenvolvendo ali, né, você passa por momentos complicados, né. Mas ali eu entrei no profissional ali, com uns 8 meses ali, com um ano como profissional, sendo barbeiro ali deles ali, com um ano eu já tava batendo tesouro igual todo mundo tava ali, né? Porque eu me dediquei muito, né? Eu me dediquei muito à profissão. Eu saía de lá, eu era o dia todo vendo eles cortar cabelo, vendo o Fabrício cortar cabelo, vendo o Raiz cortar cabelo, vendo os rapazes ali cortar cabelo, e eu me espelhava, não, eu quero cortar igual ele, quero cortar igual ele. Cabelo na tesoura, cabelo grande, cabelo pequeno, todo tipo de cabelo eu corto, todo tipo, todo tipo. Existe quem é barbeiro sabe disso, existem certos cabelos que dependendo do cara, o cara, rapaz, por onde eu começo? Nossa, rapaz, esse cabelo é meio difícil e tal. Mas hoje eu tenho a tranquilidade de qualquer cabelo, quando sentar na minha cadeira, eu vou executar com 30 minutos. E eu sei que vai ficar bom, entende? Eu me garanto, o cara pode chegar aqui, o que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Tudo bem. E tranquilo, atendo tranquilo, sem nenhum, não sinto medo, não sinto nada. Por quê? Porque eu fui moldado pra isso, né? Então, com um ano, eu comecei a bater tesoura, igual os caras, bati no mesmo nível que os caras. Fabrício confiou muito em mim, eles confiaram muito em mim. Eu fiquei como gerente deles, né, na responsabilidade dos 8 barbeiros que tinha na época. 8 barbeiros, eu cuidei da barbearia deles com carinho, com dedicação. Eles sabem muito bem disso. E aí chegou o período, eu fiquei em torno de 4 anos ali dentro daquela barbearia, 4 anos, né? Cresci muito, muito profissionalmente. Ainda não tinha me acertado 100% com Deus. Tentava, voltava. Tentava e voltava, né? E aí, quando foi em 2021, se eu não me engano, 2021, foi o período a qual eu fui sair da barbearia, né? Saí da barbearia e eu montei meu próprio negócio, né? Quando eu montei meu próprio negócio, é, muita coisa mudou na minha mente, muita coisa mudou na minha vida, né? Eu tava num momento muito complicado da minha vida, na minha área sentimental, né? Porque eu passei por muitos momentos na minha vida sentimental, né? A mãe da minha filha, eu comecei a namorar quando eu tinha 14 anos de idade, né? Eu fui terminar quando eu tinha 20 anos. Uns 6 anos da minha vida ali. E aí, na minha vida amorosa, eu sofri muito, né? Na minha vida sentimental, eu sofri muito, né? Mas aí, quando era, quando eu tava, tipo assim, quando eu tava vivendo, reconstruindo a minha vida, me relacionei em uma situação que foi pior ainda do que eu imaginava, né? E aí a gente é amassado, a gente é pisado. E quando eu iniciei a minha barbearia, foi no momento que eu comecei a refletir, rapaz, eu nem mereço, cara. E Deus tá me abençoando. Nossa, porque eu já tinha 4 anos de barbeiro de centro, né? Eu já tava eu tenho uma graças pela misericórdia de Deus.
eu tenho uma clientela muito boa, né? Hoje eu não atendo muito com avô, só atendo só em cima dos meus clientes, né? E aprove o Senhor me abençoando, rapaz. Deus tá me guardando, eu preciso ir pra igreja. E nesse período eu tava relacionando com uma pessoa que não era a pessoa de Deus pra mim, entende? Que é uma pessoa que me levava totalmente ao contrário da vontade de Deus, né? Era uma pessoa que fumava, bebia, entende? E isso era muito complicado. Eu já não fumava na época mais, né? E aí, é, passou um. Comecei a visitar uma igreja, a Fogo no Altar, lá do Morobá. Comecei a visitar. Fui visitando os domingos, né? Visitava os domingos. E aí, quando penso que não, tinha um No Crawl, No Crawl, né? No Cross, No Crawl, acho que é. Eu não consigo falar muito bem, não. Você é o líder da galera. É porque esse aí é o trabalho da Almadá. É. Rapaz, aí era uma quinta-feira, rapaz. Foi uma quinta-feira. Esse dia foi marcante na minha história. Esse dia Deus me abençoou. Deus estava me abençoando muito. No momento que eu me senti muito indigno, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não mereço. Não mereço esse cuidado, não mereço isso, sabe? Não mereço, não mereço. E eu comecei a querer buscar a Deus, e nesse momento, eu fui numa quinta-feira. Eu lembro do dia, foi numa quinta-feira, o pastor Val, foi o nosso pastor presidente mesmo que ministrou. No final da sua ministração, ele ele começou a cantar aquela música, ele ministrou e eu chorei desde o hino da harpa até o final da pregação, eu tava chorando, igual um neném, né? E aí, quando ele finalizou a mensagem, ele começou a cantar aquele, né? Ao findar o labor desta vida, Louvor, ele toca mesmo quando no a coração, tá? morte ao teu lado chegar. E naquele período ali veio um flashback na minha mente, né? Me lembrei da onde Deus me tirou, me lembrei de tudo que eu passei, me lembrei da minha história, do que Deus tinha feito por mim, né? Deus me tinha me resgatado, e eu chorava. Aí eu falei, nossa, eu vou, não sei se eu vou. Se o pastor parar de cantar esse hino aí, se o pregador, né? Eu não sabia que era o pastor. Se o pregador parar de cantar esse hino aí, eu não vou não. Vou esperar, vou segurar até ele parar de cantar. Aí o pastor parou de cantar. Quando ele parou de cantar, a igreja continuou. E aí eu chorava mais, eu sei que eu chorava mesmo. Meu Deus, chorava. Aí a igreja, aí eu tava quase levantando, eu falei assim, é, a igreja vai tá acabando, tá tudo, eu vou conseguir. Vou conseguir ficar aqui, porque uma pessoa quando quer reconciliar, existe aquela guerra, né? Aquela guerra espiritual, Guerra né? espiritual. Aquela guerra acontecendo comigo ali, isso, e eu segurando e tal. Aí quando a igreja acabar, eu vou segurar. Aí a igreja parou. Quando a igreja parou, o pastor continuou. Aí quando o pastor continuou, já levantei, já fui chorando, e dali pra cá, né? Graças a Deus, eu me entreguei 100% ao Senhor, né? Porque a gente não pode ser falso na nossa vida, né? Ou eu sou, ou eu não sou, Verdade. né? Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo a Deus. Por diversas vezes, por algumas vezes eu tentei e não consegui, mas quando eu fui naquele momento, eu fui convicto, né? Que eu não queria mais a vida que eu vivia. Que eu tava arrependido de tudo que eu passei, de tudo que eu fiz, entende? E o Espírito Santo, ele trabalha nisso, né? O Espírito Santo do Senhor, ele trabalha nisso, colocando um arrependimento no nosso coração, nos levando ao arrependimento, né? Nos levando ao momento que a gente percebe que a gente não é nada, que a gente não tem nada, que a gente não pode nada. E foi no momento que eu me senti, um momento que eu me senti um lixo, sabe? Diante do Senhor ali naquele momento aceitando Jesus, porque a gente erra muito na nossa vida. A gente erra muito, a gente faz escolhas que não deveriam. Então, eu me senti muito mal ali naquele momento. Comecei a lembrar dos momentos que minha mãe orava. Um momento complicado. E aí, graças a Deus, o Senhor me consolo. Dali pra cá, rapaz, dali pra cá foi só alegria, sabe? Dali pra cá o Senhor cuidou da minha história. Mas não é sempre, não é só benção, né? Teve um momento que, no começo, né, a gente vai libertando, a gente vai se libertando de algumas coisas e aí, rapaz, existiam algumas pessoas que começavam a falar mal de mim, começavam, né? E eu voltando para esse caminho do Senhor, e eu falava, meu Deus,
Tô te servindo, Deus. Decidi voltar para os caminhos do Senhor, decidi voltar, sabe, os seus braços e tô passando por essa situação, tô passando por esse momento complicado e de pessoas me difamando, sabe? Eu passei por um momento muito complicado de difamação, mas eu confiei no Senhor, sabe? Porque eu sabia da minha integridade com o Senhor, eu sabia que eu tava, não vim aqui pra perder meu tempo, não tô aqui pra perder meu tempo. E a melhor resposta é o tempo. A melhor resposta é o tempo, né? A partir do momento que eu reconciliei com o Senhor, Deus foi me guardando, Deus foi me livrando de todo do mal, sabe? De laços. No começo foi muito laço do inimigo, que o inimigo é sujo. E ele cria laço mesmo pra nos derrubar. Muito laço. O inimigo botou muito laço na minha vida, mas eu tava convicto daquilo que eu queria com Deus. Graças a Deus a gente tem que fazer igual José, né? Porque, se eu ficasse ali dando trela, cairia, né? Mas Sim. eu fugi por várias vezes, eu pagava minha rede social, por várias vezes eu botava meu celular no modo avião, não quero saber nem de celular, e fugia mesmo, apagava, bloqueava tudo. Por quê? Porque eu queria Deus, entende? Foi quando eu voltei pro meu primeiro amor, sabe? Aquele momento de primeiro amor, de comunhão com o Senhor, foi quando eu entreguei por de fato mesmo, vivendo a experiência com Deus, né? E minha mãe sempre, se a minha mãe sempre foi o meu espelho, né? Minha mãe sempre foi o meu espelho, minha mãe sempre como mulher de Deus, sempre foi o espelho, assim, como uma serva do Senhor, como mulher de oração. E aí foi quando eu me entreguei totalmente, buscando a Deus, pagando preço, né? Teve umas vezes aí que eu fiquei uns 3 meses indo pro monte todo dia. Vezes aí que eu ia de noite ir lá pro monte, lá pra chover, rapaz, e eu lá clamando a Deus. Clamando, Deus, eu quero poder, Jeová, quero poder, quero unção. Glória a E os Deus. outros, teve pessoas que iam querendo Deus. E o Senhor foi me guardando, foi me sustentando, né? Porque existem coisas na nossa vida que nos dão maturidade, né? Existem muitas pessoas que elas são espirituais, mas elas não são maduras no seu intelecto, né? E eu, por mais que eu seja um jovem muito novo, né? Eu tenho 25 anos de idade, mas a minha mente não é de um rapaz de 25 anos de idade, né? As situações da minha vida me fizeram amadurecer, né? E você tem que aprender a saber lidar com suas emoções, você tem que aprender a saber lidar com os momentos, você tem que saber lidar com isso tudo, né? E aí eu fui lidando, criando raiz, né? Fui aprendendo a lidar, já sabia lidar com o ser humano, já tinha passado por vários momentos de tristeza, decepção, e eu achava que dentro da casa do Senhor não ia passar por isso, né? E a gente passa, cara. Só que o nosso foco é o Senhor, o nosso foco é Jesus, né? Sim. O centro da nossa vida é Ele, né? E aí, centrado nele, focado no Senhor, foi quando Deus começou a me honrar, né? Foi quando Deus começou a me separar mesmo. Fiquei um tempo muito fechado na minha, que é o momento que eu tava buscando mesmo a Deus, sabe? Me dedicando mesmo a Deus, jejum atrás de jejum. Nossa, era um propósito, entende? E me firmando mesmo, foi um momento a qual que eu me isolei. Porque como eu fiquei muito tempo afastado do Senhor, a gente está muito contaminado, entende? Pelo mundo. Sim. Então era necessário me afastar e me limpar, sabe? Foi um período que eu me limpei, sabe? Um momento que eu orava a Deus e a luta do jovem, né? Contra a carne é muito forte. Se o jovem não tiver com o Senhor, fazendo jejum, buscando a Deus, ele, infelizmente, ele vai cair. Se ele estiver dando brecha, ele vai ceder. Se ele estiver dando lugar ao inimigo, legalidades ao inimigo, infelizmente, o destino vai ser dar a liberdade para o inimigo agir, né? E nesse período foi um momento que eu me dediquei muito a Deus, porque era necessário. Era necessário me dedicar, era necessário me abster de muita coisa, era necessário me isolar e buscar a Deus. No momento que eu tava nesse período de jejum, os jovens estavam indo pro monte toda semana, e aí já embalou tudo, e buscando a Deus, buscando muito a Deus, né? E foi o período a qual foi os momentos que Deus mais falou comigo, sabe? Porque quando a gente está iniciando, voltando, né? Deus ele nos trata com o leite, né? Com cuidado, sempre falando, sempre direcionando. Depois ele vai mudando o alimento, né? O alimento vai ficando mais sólido, né? As palavras do Senhor vai sendo mais diretas. O modo de trabalhar fica diferente, né? Fala direto, você vai num culto, Deus está falando com você. Vai em outro, Deus está levantando um profeta com você e Verdade. tal, toda hora, né? E Deus sempre falando comigo. E nossa, eu me entreguei totalmente. Deus marcou a minha vida também num retiro que teve lá no sítio Pôr do Sol, né? Foi um momento que, uma virada assim, porque eu me sentia
eu tinha voltado para o caminho do Senhor, já estava, sabe, firme com Deus, mas eu me sentia ainda como se eu não tivesse, sabe, eu não tinha sido renovado ainda, né? E eu me sentia, não, nossa, eu não sou digno, nossa, eu sou isso, porque a minha mente me maltratava muito, né? O meu passado me maltratava muito naquele período, né? E eu, nossa, eu me sentia muito mal. E foi naquele retiro da Almadá que teve no Sítio Pôr do Sol, foi uma virada de chave na minha mente, assim, sabe? Foi um momento que Deus marcou a minha história. Aquele retiro foi o retiro que Deus marcou a minha vida. Chegando nos meus. Eu. Passando um período dentro da igreja, né? Buscando ao Senhor, né? Deus, ele começou a, a me direcionar, sabe? Pra, pra ajudar pessoas. Deus, a gente começa a virar um canal de bênção para a vida de pessoas, né? Porque como a gente é barbeiro, a gente tem muito acesso às pessoas ali, né? A Sim. homens ali, né? E aí Deus começa a te direcionar para ajudar pessoas, né? Teve um período que a gente começou a fazer, eu e o meu sócio, o Ramon, né? A gente começou a fazer cesta básicas para ajudar pessoas. A gente foi um momento muito marcante na nossa vida ali, que você chegar na casa de uma pessoa e você ver a pessoa passando dificuldade, você ser aquele instrumento na mão de Deus, né, para abençoar, para ajudar, né? E aí passou um período, passou em torno de uns 3 anos, acho que foi, se eu não me engano. Eu já convivi, já estava na igreja ali, já estava participando de tudo, já estava já enraizado ali, né? Quando eu era novo na igreja, minha mãe sempre me não permitia que eu me batizasse nas águas, né? Porque eu era muito novo, tal, e eu estava convicto do meu batismo, né? Nesse período, um pouco antes, eu já conhecia minha esposa, a irmã Lorena, né? Que é ali da sede ali. Nesse período eu já conhecia ela, mas não tinha uma afinidade muito grande. Nesse período eu comecei a conversar com ela, comecei a conhecer ela melhor, né? A minha sogra também, que é uma pessoa muito boa, né? Foi um período a qual Deus, ele me usou como um instrumento também muito forte na vida dela, eu creio nisso, né? Que a minha esposa hoje hoje não, ela sempre foi, né? Mas hoje ela é um instrumento muito forte na mão de Deus, né? É uma pessoa a qual ela me direciona muito, né? Minha auxiliadora, né? Me ajuda demais, né? Nos momentos da minha vida, no meu ministério, sabe? E nesse período eu comecei a conhecer ela melhor. Fui, me batizei. Meu batismo, rapaz, foi lá em Uruçucara. Foi longe, tá? E dia tava chovendo, rapaz, porque Uruçucara é 40 minutos de Pontal do Ipiranga. Foi longe, rapaz, mas do batismo de Aracruz até o meu batismo, eu só fui chorando. Eu dirigindo chorando, 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 chorando. Eu chorava, 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 chorava demais. Os momentos foram. O dia do batismo foi um dia também que foi marcante na minha história, né? Eu me lembro que eu fui o último da fila. Todo mundo passando, eu fui o último. Eu tenho até o vídeo aqui, né? Eu fui o último, aí meu pastor falou: vem cá, vou te batizar. O pastor Val, né? Vem cá. Aí foi lá, né? Fui lá nele. E aí eu fui chorando, chorando em direção a ele, assim, chorando. Lembrando de tudo, lembrando de tudo. Minha mãe, nossa. Minha mãe chorava. Aí, rapaz, quando desci as águas ali, quando eu voltei, eu só sabia chorar. No vídeo tem eu me encostando assim nos braços do meu pastor, porque eu só sabia agradecer a Deus por tudo que ele fez, né? Só sabia agradecer a Deus por tudo. Foi um momento muito marcante na minha vida, o batismo também. E depois depois de um tempo eu me casei, né? Hoje eu sou casado, pra glória de Deus, né? Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, né? Eu amo muito ela, a irmã Lorena, te amo. Glória a Deus. Quer dizer que eu te amo, meu amor. E ela é uma benção na minha vida, né? A gente aprove Deus nos guardar, Deus sabe? Deus nos guardar mesmo no momento do nosso namoro, porque o jovem que não vigia, o jovem que se ele der brecha ao inimigo, infelizmente ele vai ceder ao inimigo, mas o Senhor nos guardou, o Senhor, sabe? O Senhor nos protegeu ali, obviamente, a partir da nossa decisão. Se o jovem ele se decide, se ele tem convicção naquilo que ele quer com Deus, naquilo que ele serve ao Senhor, porque a minha esposa sabe. Eu acho que não adianta nada falar de Deus aqui
se eu for um cara errado, fora da igreja, fora daqui da onde as pessoas estão me vendo, totalmente hipocrisia da minha parte, né? Mas a pessoa que mais pode falar daquilo que eu sou, né, é a minha esposa, né? Sim. Dentro da minha casa, eu tenho certeza que se ela for falar de mim, um testemunho, eu tenho certeza que ela vai falar aquilo que eu sou de fato, né? E eu sempre fui um cara assim, depois que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu voltei centrado nisso. Eu quero servir a Deus. Eu tomei essa decisão e é isso que eu quero, porque só quem sabe, só quem sabe o preço, só quem sabe as circunstâncias, né? Para você voltar, você tem que saber valorizar. Sabe o preço. Eu sei o preço. Eu sei a dor, entende? Que fui. Eu tive muitas marcas. Minha família sofreu muitas marcas, né? Quem me amava sofreu muitas marcas. Então eu sei o peso que foi, eu sei a dor que foi pra mim estar aqui hoje, entende? Então eu preciso valorizar isso. E maior ainda, maior é aquilo que Jesus Cristo fez por mim, né? Por nós, né? Então eu posso negar, jamais posso negociar isso. Então eu estava decidido a não negociar aquilo que Deus tinha entregado para minha vida, né? Estava decidido a não negociar a presença do Espírito Santo. Então por isso que, graças a Deus, eu casei debaixo da bênção de Deus. No meu casamento, Deus proveu tudo. Proveu tudo. Deus proveu detalhes por detalhes. Detalhes por detalhes. Pra você ter uma noção, a gente só ia fazer um momento familiar e só. Porque no momento a gente não estava com condições. Tinha 3 meses pra gente casar no cartório. Faltava 3 meses. E a gente não estava planejando em fazer casamento nem nada. Com 3 meses, Deus proveu tudo. Amém. Em 3 meses, Deus proveu o casamento, proveu a cerimônia, proveu todos os móveis dentro da minha casa. A única coisa que eu comprei foi a geladeira. O resto foi. Deus proveu tudo. Tudo. Tudo pela provisão de Deus. Na provisão de Deus. Vivendo a provisão de Deus. Depois desse momento aí, né? Eu vivi. Depois que eu casei, né? Teve um congresso de missões. Eu já estava começando a ser chamado para atender, né? A atender as congregações, já estava ministrando. No congresso de missões, eu fui chamado para ser auxiliar, né? Para ajudar os obreiros ali, naquele período ali. E o pastor nos observou, né? E essa chama já estava dentro do meu coração, né? Esse desejo ardia dentro do meu coração. E olha que interessante, na ceia, eu olhava assim para os obreiros, eu achava tão, tão bonito, né? Os obreiros distribuindo ali. Eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar ali? E por que pareça, passou um tempinho, eu estava ali, né? Servindo ali. E eu carrego isso com peso de muita responsabilidade, né? Eu tenho que carregar isso com um peso muito grande, né? Um compromisso muito grande, porque a gente acaba participando ali de um corpo ministerial ali da igreja, acaba, por mais que a gente não seja consagrado, né, mas você tem uma responsabilidade muito grande, os Sim. membros estão te vendo, né, a todo momento, né, as pessoas que estão em volta estão te observando, né, e aí existe um peso de compromisso, existe um peso de responsabilidade, né. Nesse período aí, passando um tempinho, eu comecei a fazer o CFO, que foi um curso, é o curso de formação de obreiro do nosso ministério, que foi um divisor de águas para mim, muito grande, né? A qual eu me enxerguei de fato. O ministério, às vezes a gente acha que o ministério é o pastor ali, o obreiro tá ali sentado no altar, tá sentadinho ali e tá tudo bem. Não, existe muita coisa por trás disso, né? Existe muita responsabilidade, existe muito compromisso. Existe a igreja organismo, que você tem que cuidar de pessoas, mas também existe a igreja organização, que você tem que cuidar da igreja, que você tem que cuidar do departamento, que você tem que cuidar de muitas coisas, né? Existe uma responsabilidade a qual, se você é chamado hoje, você ir para uma igreja grande, é muito fácil, né? Você tem uma igreja grande, que tem recursos, que tem tudo, mas quando você é chamado por Deus, vai para uma igreja pequena, vai para uma congregaçãozinha pequena. E aí, né? Que você não tem recurso, que você não tem como. Meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Aí que você vai ver mesmo se de fato mesmo se é o seu chamado mesmo. Será que você quer exercer o chamado para ter status, né? Para estar lá em cima, ou você quer exercer o chamado por amor à obra de Deus, né? E eu sempre tenho no meu coração que eu tenho um amor muito grande pela obra do Senhor. Né? É uma dedicação muito grande, eu me dedico muito às coisas de Deus, levo muito a sério mesmo as coisas do Senhor. Né? Passou um tempinho, o Senhor me concedeu, né, pela permissão de estar como líder dos jovens. Eu entrei como segundo de início, entrei como segundo do Cássio. O Cássio
ficou na liderança dos jovens ali por muito tempo, me instruindo ali durante um ano, me instruindo, me dando direções, né? De como o departamento de como ser com jovens, né? Cássio foi um grande líder dos jovens ali na sede ali por um longo tempo ali, um tempo muito bom, né? E tinha experiência para me passou bastante experiências ali. É, para você ser, pra, tem muita gente que leva o cargo, leva a, como é que eu posso se dizer, o ofício como um status. Só que é totalmente ao contrário, é um serviço, cara. Você serve, você tá ali pra servir, pô, entende? Não é sobre eu ser líder e eu me achar que eu sou, não, que eu tô ali pra servir, pô. Entende? Do jovem, você tem um peso de responsabilidade muito grande, porque você tem a juventude hoje, existem N coisas que tentam tirar a juventude do foco. Existem muitas coisas que tentam tirar eles da presença de Deus. Então você tem que estar centrado nisso, você tem que ser o exemplo disso, né? Você tem que, eu até salvei aqui, é, Timóteo, no seu, 1 Timóteo, no seu capítulo 4, no seu versículo 12, diz assim, ó, não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para que os que creem seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Percebe que Paulo aqui está direcionando o Timóteo aqui no quesito no seu exemplo nele, no comportamento, né? E para a gente viver um ministério ou um cargo de sucesso debaixo da presença de Deus, a gente tem que ser o exemplo, né? Se eu quero que meus jovens orem, se eu quero que os jovens orem, eu tenho que orar primeiro. Se eu quero que os jovens busquem a presença de Deus, eu tenho que fazer primeiro, eu tenho que ser o exemplo, né? Se eu quero que os jovens sejam de uma forma, eu tenho que me posicionar, porque eles têm que olhar para mim e ver, realmente o meu líder é um homem de Deus, né? Realmente ele serve a Deus, porque eu sei que se o inimigo ele se levantar contra a minha vida, qualquer calúnia, ele só vai poder falar mal de mim mesmo, me difamar, se eu for falar do meu passado. Mas se ele for falar do meu presente, ele vai ver aquilo que eu sou de fato. E aquilo que eu sou de fato não é o que as pessoas veem, né? É aquilo que eu sou no secreto com Deus. Né? O que as pessoas veem é apenas um reflexo disso. Porque o meu secreto com o Senhor, a minha busca com o Senhor, é que no público reflete, né? Aquilo que eu sou com Deus. Então não busco a Deus, eu nunca pedi cargo, nunca pedi, sabe, nunca me ofereci para isso. É Deus sempre me honrando, Deus sempre me levantando. E quando Deus te levanta, né, existe um peso muito grande, né? Porque você sabe que, meu Deus, existe muitas pessoas que, não, fulano não era pra estar aí. Porque foi muito rápido na minha vida. Deus fez assim, ó, rápido. E eu sei disso, e isso eu vejo, meu Deus do céu, eu tenho que criar essa responsabilidade, eu tenho que ser mais responsável. Se eu já era, eu tenho que ser mais ainda, entende? Porque pessoas confiam em você, né? Exemplo, seu pastor te entrega responsabilidades, ele tá confiando que você tá confiando na sua direção, tá confiando na sua responsabilidade, tá confiando em você, né? Ele te entrega um cargo confiando que você vai cumprir ele, entende? E não só ele, mas o Senhor, Deus, né? Se o Senhor ele te colocou em determinado ponto, com certeza ele te preparou antes, né? Às vezes, por mais que nós possamos olhar e falar assim, eu não sou capaz disso, não tenho capacidade nenhuma para concluir isso, realmente eu sou incapaz, realmente eu sou muito fraco. Mas na dependência do Senhor, a gente vai rompendo. Porque a gente vive na dependência. Não existe o Edeni bom, não existe o Edeni que é o top, não existe nenhum bem em mim. O único bem que há em mim vem de Deus, né? E a gente quer viver sendo direcionado por Ele. E quando você vive direcionado por Deus, Ele comanda as suas ações, Ele direciona os seus caminhos, né? E quando Deus direciona os seus caminhos, você vive aquilo que Deus quer para você. E todo bem que há em mim, todo bem que eu faço, todo bem que acontece, não é porque eu, Edeni, sou bom, sou capaz, porque eu me esforço, não. É porque vem de Deus, porque Deus vem me sustentar. É Cristo, né? É Cristo, é Ele. É Ele que vem me sustentado. Não existe capacidade alguma em mim. Não existe nenhuma capacidade alguma em mim. Eu falei do meu passado aqui, falei dos meus erros, falei de quantas vezes eu errei, e não existe nenhum bem em mim. Às vezes eu olho e me deparo e falo assim, meu Senhor, meu Deus,
como o Senhor tem confiado assim em mim, sabe? Um peso muito grande, tipo assim, um peso, a responsabilidade é grande, você, sabe, você acaba virando referência, querendo ou não, você vira uma referência para alguns jovens ali, né? E você precisa se comportar como, você precisa exercer com perfeição, você quer ser perfeito, você quer isso, você quer aquilo, e você olha para você e fala assim, nossa, eu sou tão fraco, sou tão falho, mas o Senhor vem sustentado, né? O Senhor, ele vai te segurando com a mão forte dele, ele vai abrindo um caminho, no meio da dificuldade, ele abre caminho onde não tem caminho, onde não tem jeito, ele abre o caminho, né? Nós mesmo, esse ano, o Senhor, eu entrei como primeiro, graças a Deus, eu entrei como primeiro esse ano, e a responsabilidade aumenta, né? Mas a gente tem vivido tantas coisas da parte de Deus, sabe? Tantas provisões da parte do Senhor, né? Por quê? Porque a gente bota a mão na massa também, né? A gente encara mesmo, né? Eu tenho o meu segundo Fábio ali, o Fábio Júnior ali, um jovem que se dedica muito para a obra do Senhor também. Nós temos uma união, né, com os adolescentes, os meninos dos adolescentes também, a liderança dos adolescentes também se dedica muito. E nas cantinas a gente se dedica, Deus vai provendo, Deus vai fazendo onde não tem jeito, Deus cria situação onde não tem mais como, Deus dá o recurso e vai provendo, quando pensa que não, Deus está abençoando a gente, né? A gente está vivendo um ano, eu creio que esse ano vai ser um ano marcante, eu creio que esse ano vai ser um ano a qual Deus vai manifestar de uma maneira poderosa. Eu anseio muito pelo Senhor, pelo quê? Porque, pelo que os jovens, a qual estão, os liderados nossos, né? Eles têm um desejo pelo Senhor, né? Eu não quero que chegue em uma festividade nossa, eles rodem, eles pulem, e quando acaba aquilo ali, não seja mais a realidade deles, entende? Eu quero que dentro do coração deles queime a chama pelo desejo da presença do Espírito Santo. A chama, sabe, aquele desejo de ansiar a presença de Deus, querer mais do Senhor, entende? Não se contentar apenas com estar ali no culto, entende? Eu quero que eles sintam a necessidade de servir, a necessidade de buscar a face de Deus, porque o segredo ainda é o mesmo. O segredo do cristão sempre vai ser o mesmo. O segredo da autoridade, para Deus te dar uma autoridade no mundo espiritual, é o mesmo. É só a oração, é só o jejum. E a espada, ela só se afeta através da palavra. A palavra é a espada. Aí como que eu vou ter uma autoridade? Como que eu vou ter algo da parte de Deus se eu não faço nada? Se um jovem ou um irmão, só abre minha Bíblia quando eu tô no culto. Então, a gente antes de haver um pedido, antes de você haver um direcionamento para os jovens, você tem que ser o exemplo. Você tem que tomar essa posição, né? E o Senhor, ele me cobra muito e eu amo, pra falar a verdade, eu amo. Eu amo buscar a Deus, eu tenho que humilhar minha carne, entende? Eu tenho que me consagrar mesmo, eu tenho que orar. Eu amo estar nesses momentos, eu amo buscar a Deus, eu tenho sede disso, entende? A minha esposa sabe, eu tenho sede. Quando eu não leio a Bíblia, eu fico mal, meu Deus, poxa, amor, tô meio gelado, cara, porque não li a Bíblia. Tem 3 dias que eu não leio a Bíblia, tem 3 dias que eu não tô orando. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E aí naquele momento ali eu já começo a me confrontar, o Espírito Santo já me direciona, eu já volto de novo, opa. Porque não foi pra isso que Deus me chamou. Porque tem gente que se contenta em viver um dia após o outro, né? Mas quem entende o chamado de Deus, quem quer estar ali na casa do Senhor, não apenas para estar sentado no banco, sabe que existe um preço a ser pago. O problema dessa geração é que é a geração das emoções, a geração imediatista, né? A geração fast food, a geração que quer de Deus no seu tempo, a geração que quer de Deus na sua hora, a geração que quer de Deus e não quer pagar preço, não quer buscar, entende? E graças a Deus que o Senhor tem colocado isso no meu coração e nós estamos planejando para isso, entende? Se planejando e projetando para isso. Para quê? Para que essa nossa geração seja uma geração não emocional, mas seja uma geração enraizada na palavra do Senhor e com a chama do Espírito Santo dentro dela, né? Eu quero viver momentos a qual que pessoas estiver doente, nós levantamos a nossa mão, clamamos ao Senhor e essa pessoa seja curada, né? Se uma pessoa, se você tá ali tendo a oportunidade ao pé dessa pessoa, essa pessoa sentir perto de você ali, cair endemoniado. Eu lembro não, né? Minha mãe me contava que naquele momento de quando eu era criança, ali existia todo dia era culto na igreja, né? E se passasse alguma pessoa que tivesse um pensamento, uma pessoa meio diferente, tipo assim, tivesse algum mal dentro dela, né? Ela caía endemoniada na hora.
Só de passar na frente da igreja. Só de passar na frente da igreja, ela cai endemoniada. Então eu quero viver isso. Eu quero ter essa autoridade espiritual. Mas eu sei que existe um preço pra me pagar. Né? Eu sei que existe um processo pra me passar. E eu quero isso pros jovens também. Eu quero que eles vivam, sabe, o extraordinário da paz de Deus. Porque, infelizmente, hoje o mundo, ele influencia totalmente ao contrário, né? A gente vê muita coisa tentando tirar aquilo que é raiz. Muita coisa tentando tirar aquilo que é primordial para nós. Eu concordo totalmente em realmente tem que tiver um coach para te ensinar, tiver um instrutor para te ensinar, isso é muito bom, né? Mas isso não é a raiz. Isso não é o principal. Não é a essência. A essência é a mesma, a essência é o Espírito Santo. Os nossos pais na fé, os antigos, tiveram sucesso porque eles sabiam dessa essência. Sabia que a essência era o Espírito Santo. A essência era a busca com Deus, a vida com Deus, né? E o problema é que nós queremos muito de Deus e buscamos menos da metade. Nós queremos viver milagres, mas não pagamos o preço para viver esses milagres. Nós queremos que Deus opere em nossas vidas, só que não nos posicionamos para viver isso. Isso é um problema, né? Porque muitas pessoas ficam frustradas, decepcionadas, né? E são levadas por falsos ensinamentos, né? A gente sabe disso. Quantas pessoas são levadas por causa disso? Por quê? Porque não estão enraizadas no Senhor. Porque não estão firmadas, né? Porque só vão para a igreja com o passar do tempo. Entram no automático e aí é um perigo. Entra no automático e aí vai vivendo um dia após o outro. Acho que já falei muito, né? Pode ir. Não, que isso, rapaz, tá interessante aí. Rapaz, você falando aí de marcas, na realidade, fica marcas mesmo. Eu também não tenho orgulho do meu passado. Eu perdi muito tempo afastado do caminho do Senhor. E às vezes as pessoas me olham aqui hoje falando da palavra do Senhor. Ah, mas pouco tempo atrás, o Luciano Paulo fazia isso, fazia aquilo, tal, falava palavrão, tal, tal. Mas o tempo vai dizer. Igual você falou, é certo, o tempo vai dizer. E eu sempre falo, meu passado eu não vivo mais lá. A minha história é nova com Jesus. E eu luto todos os dias contra a minha carne. Todos os dias. Eu sei aonde que o inimigo vai. Eu sei a parte mais fraca que eu tenho. Eu sei e eu luto todos os dias. Tem hora que você fala assim, tem hora que eu tenho que me abster de algumas coisas. Tem hora que eu tô sentado em algum lugar, eu tenho que virar as costas pro outro lado. Eu tenho que virar. Porque eu sei que aqui não vai me fazer bem. Eu sei que ali tem uma brecha. Então eu tenho que me afastar dessas coisas. Tem pessoas nas nossas vidas que a gente temos que afastar delas. Tem pessoas na nossa vida que não vai levar a gente pro caminho certo. E às vezes eu trabalhando, eu vou andando, orando, e eu vou lembrando de alguma coisa que eu fiz no passado, algum pecado, eu peço perdão a Deus. Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, eu falei aquilo, Senhor, eu fiz isso, me perdoa, me perdoa. E porque às vezes a gente tem costume de pedir perdão por atacado, né? Perdoa todos os meus pecados. Eu sei que o Senhor tem poder para perdoar tudo, mas às vezes a gente lembra de alguma coisa lá na infância que não foi legal. O Senhor me perdoa e eu tô vivendo isso hoje. E eu confesso que você é um espelho para os nossos jovens lá. Eu vejo a sua dedicação para as coisas do Senhor. E você falou que você é novo, e tal, mas o seguinte, o Adeni, tem que estar disposto. E você está disposto. Você está disposto a viver isso para o Senhor. E você falou a palavra certa, servir. Entendeu? Ah, vai ter lutas, vai ter pessoas. Ah, mas por que ele? Por que ele? É porque eles não estão dispostos a servir. O cargo não é para ter cargo, né? Tem que ter servir, que as pessoas têm que ver Cristo em você, igual ver, entendeu? E ver mudança. Então, parabéns você aí, você tem uma história linda com Jesus aí. Você tem a sua esposa, tua filha, tá numa família maravilhosa. Sou convidado de vez em quando para ir lá na família lá e eu me sinto bem e fui abraçado também pelaquela família lá. De vez em quando me convida lá e fico muito feliz. Eu vejo a união.
é diferenciado, entendeu? Ali todo mundo se apoia, todo mundo é unido. Então, glória a Deus por isso. Chegou o momento de nós falar dos nossos patrocinadores, das pessoas que nos apoiam aí. E o nosso primeiro patrocinador aí que a gente tem aí é a Arte Print. A Arte Print fica localizado lá no Oriundi. As canecas personalizadas, garrafas, encadernações, camisa com logomarcas, xerox, fica localizado no Oriundi ali, próximo ali, a porta lateral ali. E o pessoal lá são de excelente atendimentos, preço e qualidade. E eles mandaram um brinde para você aqui. Você vai tomar um cappuccino, um café, nessa linda caneca aí que todos que passam aqui levam algum brinde. Top, top. Top. E temos também os bordados da Márcia. Os bordados da Márcia, os artesanatos da Márcia, né? Falo bordado, mas é artesanato, tá, pessoal? Meu amor, me perdoe. Márcia, ela faz muitos panos de prato, toalhas, entendeu? Então, eu vejo que ela faz com muito amor e carinho. Enviamos para todo o Brasil. Siga no Instagram e nas redes sociais aí. Artesanato da Márcia Faioli, minha digníssima esposa. Meu bem, beijão. E temos também conosco o nosso corretor de imóveis, David Alexandre. Se você pensa em investir na cidade que mais cresce no estado do Espírito Santo, que é Aracruz, corretor de imóveis é David Alexandre. Tem maior benefício para você, vai comprar, vender, David Alexandre. Localizado aqui em Aracruz, vai te apresentar a cidade toda. Conhece a cidade toda, onde você pode investir, onde você vai investir seu dinheiro, que vai ter retorno, David Alexandre. E temos aqui também o Pix da Missão. Isso eu gosto de falar. Esse Pix aí, pessoal, a gente está construindo um templo lá em Alagoas, do pastor Edson, e precisamos construir esse templo porque nós não temos templo próprio lá. Conseguimos a igreja lá com o pastor Valdo, nosso presidente conseguiu adquirir o terreno e vamos fazer um templo lá. Um templo com casa pastoral, um templo para receber os nossos irmãos. Não é bom a gente estar aqui num templo com ar-condicionado, bancos bons, um som bom. Eles também merecem. Então, meus irmãos, faça sua contribuição, qualquer valor que Deus colocar no seu coração. Deus abençoe a todos. Irmão Adeni, você pensou, já chegou a pensar de viver tudo que você está vivendo hoje? Paz. Não. Porque às vezes a gente acha que eu sempre me deparo com as situações que eu vivo hoje e me sinto, eu vejo o quanto não mereço, né? A gente não é nada, a gente não é nada, a gente não é nada, a gente não pode nada. Não importa onde Deus me levar, não importa o que Deus fizer na minha vida, eu sempre vou me sentir um nada. E jamais, jamais imaginaria, jamais. Porque se eu for olhar pelo caminho que eu escolhi em determinados pontos da minha vida, os caminhos seriam apenas tristeza, né? Mas o Senhor, quando ele entrou, ele mudou totalmente, mudou tudo. O Senhor mudou tudo, por completo, né? Hoje, a gente, com 8 meses de casado, acho que foi 8 meses de casado, se eu não me engano, eu e minha esposa conseguimos uma conquista muito grande, muito importante para nós, que foi a conquista da nossa casa própria. E aí foi um momento que eu vi mesmo, tipo assim, a mão de Deus mesmo, e tudo vindo trabalhando na barbearia, né? Trabalhando, e minha esposa é uma administradora fora do normal, né? Ela tem uma mente, a Bíblia já diz, né, que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? E a tola destrói, né? E ela sempre me ajudou, sempre me auxiliou, né? E tô vivendo, né? Coisas que eu jamais poderia imaginar. Jamais poderia imaginar. A minha mocinha, uma menina muito inteligente, muito educada, sabe? Só tenho a agradecer a Deus. O nome dela é Pérola, né? Nem foi o nome dela, da Pérola. A minha princesa é uma pérola mesmo na minha vida, que tem coisas que a gente não... Palavras não sabem nem explicar, né? O Senhor tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha casa, tem cuidado de tudo. E aonde eu estou hoje
O que eu vivo hoje, eu nunca, jamais, jamais. O Senhor, é por isso que o Senhor fala, se eu não me lembro se é para Jeremias, não me recordo se é para Jeremias, Deus fala assim que os meus caminhos são mais altos, né? Os meus pensamentos são mais altos. Às vezes a gente pensa que, ah, Deus, só isso aqui tá bom. Ah, Deus, só coisinha aqui tá perfeito para mim. E o Senhor faz além, né? Para mim já tava suficiente. Para mim já tava, nossa, tô aqui na igreja, tô servindo ao Senhor, para mim tava suficiente. Entende? Mas o Senhor tem planos maiores, entende? O Senhor tem projetos maiores. E o Senhor foi provendo, vai provendo, vai provendo. E a gente vai vivendo debaixo da graça dele. E o caminho sempre será esse. Porque se um dia eu sei disso, que se um dia eu retroceder, eu sei que eu posso perder tudo aquilo que Deus me deu. Porque se um dia eu retroceder, a mão do Senhor sair de cima de mim, a mão do Senhor parar de me cobrir, se eu voltar e der legalidades ao inimigo, eu perco tudo isso, né? E o Senhor, eu sei que a melhor escolha, a melhor decisão da minha vida foi ter voltado para os caminhos do Senhor. O Senhor, ele é além da nossa imaginação, ele faz além. É por isso que eu dou um conselho para você, jovem, para você que tem sonhos, né? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus projetos. Se o Senhor entregou nas suas mãos alguma coisa, se dedique, né? Confie no Senhor. Não trate aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos como qualquer coisa, né? Confie nele, acredite, cultive a sua fé, né? Porque aquele crente que vive à base da fé, né? Aquele crente que vive acreditando no Senhor, que ele vai prover, que ele vai fazer. Obviamente que nós, né, não pregamos teologia da prosperidade, essas coisas não, mas acaba sendo consequência, né? O Senhor acaba nos abençoando, né? Então, se você tem um sonho, jovem, se você tem um desejo dentro do seu coração, corre atrás, trabalha, se dedica, fica firme com o Senhor, que eu tenho certeza absoluta que o Senhor irá cumprir, né? O erro, qual é o maior erro? É porque nós queremos tudo no nosso tempo. Talvez se eu quisesse viver isso hoje no meu tempo, eu me frustraria. Mas eu entendi como esperar no Senhor. E eu esperando no Senhor, o Senhor foi fazendo na minha vida, né? Esperando no Senhor, Deus foi fazendo além, extraordinário. E eu tenho vivido experiências muito grandes dentro da minha casa, na minha família, né? E o Senhor tem feito maravilhas. E uma experiência impactante. Uma Uma experiência. experiência, assim, ó, essa eu tenho que contar alguma coisa que você viveu sobrenatural. Sei que você já passou por muita que você falou aí, mas uma coisa espiritual. Eu já vivi quando eu era criança com meu pai. Meu pai, ele teve dengue e aí ele tava da cama, rapaz. O homem não conseguia nem levantar. Ele me chamou assim: vem cá, filho. Na época meu pai tava na igreja, né? Ora por mim aqui. Eu orei por ele. E a dengue tinha baqueou demais ele. Eu orei por ele. No outro dia, meu pai já tava trabalhando normal, sabe? Como se nada tivesse acontecido, né? Essa foi uma experiência que meu pai contou pra mim. Meus pais já viveram muitas experiências, né, com Deus, assim, nesse quesito. Já foram até. Como é que eu posso explicar pra você? Eu não sei se muita gente vai acreditar nisso, né? Talvez. Talvez algumas pessoas não acreditem, né? Mas teve um momento que a minha família tava se mudando pra Bahia, né? Que tava indo pra Bahia, saímos de São Paulo e fomos pra Bahia, né? E aí o lugar que eles iam parar era como se fosse de Aracruz a Fundão. E meu pai quase caiu no penhasco na estrada porque tava muito cansado, muito tempo dirigindo. E aí ele não tô aguentando mais. Não tô aguentando mais, ele falou com minha mãe, né? E ela falou, não, Val, vamos continuar, vamos continuar. E eu atrás, né? Eu e minha irmã atrás ali, né? Eu tava dormindo na hora ali. Aí, rapaz, passou um tempo, ele falou, não, tá muito longe, tá muito distante pra gente chegar, tá muito distante. E minha mãe, não, Val, a gente vai conseguir, não, falta mais de 40 km, era como se fosse daqui, mais que é menos, não sei, daqui até Fundão, mais ou menos, a distância. E aí pensa que não, ele foi mais um pouquinho, quando pensa que não, tava lá, ele parou assim o carro assim, não, não aguento mais, não aguento mais. Aí quando ele olhou pra frente, tinha a placa da cidade, assim, foi uma experiência que a gente viveu ali, foi muito forte, porque é como se Deus tivesse pegado o carro,
e colocado em outro lugar, nem ele acreditou e falou, não, não acredito, não é possível isso e tal. Foi uma, foi uma coisa, porque a gente quase morreu, né, nesse dia, a gente quase ia dar ruim, né? Mas é uma coisa que ninguém sabe explicar, nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém sabe explicar essa experiência, porque não tinha como. Era uma distância muito longe e ele andou só uns 5 minutinhos. Depois que não, tava assim, a placa da cidade na frente, assim, ó. Aí ele ficou assustado, sem entender nada. Ah, meu, eu acredito. Se Deus levou Elias num raio de fogo, um redemoinho aí, foi arrebatado, Enoque, meu, eu acredito em tudo. Fala, eu Te- acredito. Teve uma experiência esse ano, rapaz, a gente foi num congresso da Umadeb. Rapaz, tinha uma criança, tem até no YouTube, se não me engano, até no YouTube, do Nicolas, era uma criancinha que tinha sofrido um infarto. E aí os médicos iriam desligar o aparelho, né? Pela manhã, os pais só tinham que se despedir ali, naquele momento ali, e os médicos iam desligar o aparelho. Naquele momento, a líder lá, né, levantou um clamor, a líder Carla, ela levantou um clamor pela vida da criança, e eu comecei a clamar a Deus, eu creio, Pai, no seu poder, e eu tava orando, sabe, orando mesmo, sabe? Deus opera um milagre ali, Pai, naquela criança, e passou, acabamos o clamor, né, acabou o clamor, e passou uns 40 minutos, se eu não me engano. Penso que não, ela receberam a notícia lá que não iam desligar os aparelhos, que o coração da criança voltou a bater. Glória a Deus. Rapaz, naquele momento ali, rapaz, aquele pavilhão ali, eu me jogava no chão e chorava. Acreditando que Deus ele é o mesmo, ele não mudou, né? Deus opera milagres. Aonde o cenário para o homem é morte, quando Deus chega, ele traz vida, ele transforma, ele faz tudo. Aonde já não tinha mais jeito, ele cria situação, onde já não tem mais solução, ele traz solução. Ele é além da nossa imaginação. Verdade. Ele é além da nossa além da nossa imaginação, né? Irmão, chegamos ao final do nosso podcast. Quero agradecer a você aí por ter nos dado a oportunidade de conhecer a tua história, contar suas experiências aqui, contar o que Deus fez na sua vida. Eu tenho certeza que esse testemunho seu vai impactar os jovens, vai impactar pessoas, porque a palavra de Deus não volta vazia. E tudo que você falou aí foi o que Deus fez. Glória ao nome do Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado sempre nesse nosso programa aqui, porque a glória não é para mim, não é para ninguém, é para Ele. Com certeza, É para Ele. com certeza. Pode fazer as considerações finais. Bom, quero agradecer, né? Agradecer pelo convite, Luciano. Que Deus abençoe a sua vida, Amém. a vida da sua família, né? Eu creio que o intuito desse podcast aqui é levar o Senhor, levar os testemunhos, né? Para as pessoas, né? Daquilo que Deus faz na vida das pessoas, daquilo que Deus opera, né? Cultivando a fé das pessoas, acreditando que Deus é o mesmo ainda, que livra, que liberta, que transforma. E eu sou um testemunho vivo, né? Daquilo que Deus fez na minha vida. É, eu creio que o Senhor, ele sempre faz além daquilo que imaginamos, né? Talvez você imagine algo, Deus, para mim aqui tá tudo tranquilo, aqui, tal, mas eu creio que o Senhor vai te surpreender ainda muito mais ainda, né? Creio que o Senhor vai fazer muito mais ainda pela sua vida, pela sua família, né? Eu quero já agradecer, né? Quero dizer para você, que está ouvindo esse podcast, não desista, não se entregue às situações, não se entregue às dificuldades, não se entregue às dúvidas, né? Mas tenha certeza que o Senhor é contigo, tenha certeza que estando no Senhor, Ele vai fazer além. Estando no Senhor, Ele vai prover. Estando no Senhor, Ele vai fazer aquilo que você jamais poderia imaginar. Basta você confiar nele, que Ele faz o impossível. Não se entregue às dificuldades. Sempre nos seus sonhos, acredite, coloque Deus no foco. Porque se você tiver conectado com o Senhor, se você tiver com a vida reta diante do Senhor, Deus vai fazer na sua vida. Amém. Quero agradecer a todos que nos acompanhou até aqui. Peço a vocês compartilhem com os amigos para que mais pessoas sejam impactadas através dos testemunhos contados aqui. Se inscreva no canal, dá o like, é muito importante para a gente. E
Só gratidão a todos vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Fica com Deus. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.